E aí, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Eu sou o pastor Roger Medeiros. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Uma palavra que com toda certeza vai desbloquear a sua mente, né, em um assunto específico que quero tratar com você aqui. E eu acredito que irá liberar você para avançar em direção ao seu propósito, ao seu sonho, ao seu objetivo, tá bom? Mas de já eu quero pedir a você que possa se inscrever aqui no canal, tá bom? Acionar o sininho para que você seja aí notificado sempre que eu postar um novo vídeo, eu for fazer uma live ao vivo, você vai ser sempre avisado. E não se esqueça também de compartilhar este canal com seus amigos, seus conhecidos e curtir, tá bom? Vai ser muito importante para nós se você se inscrever, tá certo? Conto aí com a sua ajuda. Vamos lá para a palavra de hoje? Eu quero falar com você hoje sobre medo. Opa! Será que você tem medo? Será que você conhece alguém que tem medo, que precisa ver esse vídeo? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Jó capítulo 3, verso 25, Jó vai dizer o seguinte: o que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, traduzindo isso, o que eu tinha medo me aconteceu. Você acredita nisso? Você acredita que uma pessoa que sinta medo de algo pode trazer à existência isso? Isso pode verdadeiramente acontecer? Vamos entender o porquê? Se nós olharmos o medo pelos olhos da psicologia, você vai ver que a psicologia vai tratar o medo como uma emoção, ok? Nós temos no nosso cérebro, não é, um campo no nosso cérebro que está relacionado às emoções, esse lobo límbico, aonde se desenvolve as nossas emoções. É a fonte de desenvolvimento ali das nossas emoções, que vai gerar sentimentos, que vai produzir pensamentos e comportamentos, ou seja, aquilo que passa por aqui no nosso cérebro e é maquinado, isso pode gerar comportamentos, não é? E esses comportamentos podem muitas vezes estar nos bloqueando e nos impedindo de viver o melhor que Deus preparou para nós aqui, tá certo? Então vamos entender um pouquinho sobre isso, sobre medo, tá? Enquanto a psicologia trata o medo como uma emoção, Deus não vê e não trata o medo como emoção, ok? Vamos entender então o que Deus vê ou como Deus vê o medo? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 7, que Deus não nos deu espírito de medo. Opa! Deus não nos deu espírito de medo. Então, como é que Deus olha para o medo? Como Deus vê o medo? Deus vê o medo como um espírito. A psicologia trata o medo como uma emoção. Deus vê o medo como um espírito. Se nós formos olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar várias vezes pessoas, não é? Personagens da Bíblia que deixaram de viver algo grande, deixaram de viver promessas da parte de Deus, de conquistar simplesmente pelo medo. Nós olhamos para a vida de Jó, o texto que nós usamos aqui, e Jó vai declarar: o que eu mais tinha medo aconteceu na minha vida. Então eu aprendo que aquilo que nos causa medo, aquilo que nós temos medo, não é? Tem o poder de acontecer nas nossas vidas. Pode acontecer nas nossas vidas. Então eu preciso entender, eu preciso diferenciar o que é um sistema de segurança automático que nós temos, porque o nosso cérebro, na verdade, ele não foi criado para pensar, tá bom? Ele foi criado e ele existe para preservar a vida, ok? Então, o seu cérebro, ele existe para preservar você. Por isso, tudo que vai gerar para você perigo e que pode trazer dor para você, ele vai acionar um sistema onde ele vai dizer: não faça isso, é perigoso, ok? Então, ele vai produzir isso. E muitas vezes as pessoas associam isso ao medo. Não, isto realmente é um sistema de alerta que nós temos natural. Se você chegar na beira de um prédio de 15 andares, ok? Quando você olhar para baixo, lá de cima, lá, né, da cobertura, e olhar para baixo, você vai sentir medo, receio. É uma sensação
de proteção que o seu cérebro está acionando no seu corpo. Então não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir as coisas. Esse sistema nós temos de forma natural. Mas quando sai desta realidade, nos bloqueia. Tá certo? Pessoas que possivelmente têm medo de tomar decisões. Medo de tomar decisões. Por quê? Porque o cérebro está preparando para que esta pessoa não se exponha, não tome decisões e não venha sofrer. Ok? Então entenda isso. Agora, tem o poder de fazer acontecer nas nossas vidas? O próprio Jó declara: o que eu mais temia me sobreveio. Então eu aprendo que Jó tinha medo de quê? De perder a família. Jó tinha medo de quê? De perder as coisas todas que ele tinha conquistado. E o que aconteceu? Ele perdeu a família e ele perdeu tudo que ele havia conquistado. Então, por isso ele declara: o que eu mais tinha medo me aconteceu. O medo, ele tem o poder de afastar você da direção ou do caminho que Deus te colocou para levar você até onde você deseja chegar. Talvez até a sua realização, o seu sonho, a sua conquista. Sabia que o medo pode te impedir de andar nessa estrada, de caminhar nessa estrada? O povo de Israel havia sido liberado do Egito, presta atenção. Deus libertou o povo do Egito com mão forte. Atravessam o deserto, acampam-se em Cades Barneia e agora é enviado 12 espias para espiar a terra. Ficaram 40 dias espiando a terra. Trouxeram de lá boas notícias. A terra é boa, a terra mana mel. Trouxeram o fruto da terra, 2 homens carregando um grande cacho de uva. Imagina a alegria que foi gerada naqueles corações. As pessoas celebrando, alegres. Por quê? Porque o relatório é iniciado dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel. Olha o fruto desta terra. Boas novas, boas notícias, alegra os nossos corações. Traz ânimo, não é? Traz alegria. Você fica motivado a avançar, você fica motivado a ir mais longe, a ir em frente. Porém, quando os 10 espias continuam relatando, eles começam agora com a parte negativa, dizendo: opa, a terra é boa, mas mora gigante naquela terra. Opa, a terra é boa, mas a terra consome os seus próprios moradores. Opa, a terra é boa, mas existe ali cidades fortificadas, fortalecidas. Será difícil conquistar. Você sabe o que o povo entendeu com essa declaração desses espias? Eles entenderam que iriam morrer, que iriam perecer. O que produziu esta sensação naquele povo todo? O que produziu esse pensamento de que eles iriam morrer ali? O medo. O espírito do medo. Porque se apoderou deles. Fez com que eles pensassem que iria morrer. Olha a declaração deles para Moisés. Moisés, por que o Senhor nos tirou do Egito para que os nossos filhos morressem aqui, caíssem mortos à espada nesse lugar? Deus não havia tirado o povo de Israel para morrer à espada ali, de forma nenhuma. Quem disse isso? Quem afirmou isso para eles? Ninguém. Não foi Deus, não foi Moisés. O que aconteceu? Eles deduziram, pelo que ouviram, que eles iriam morrer. O que produziu isso? O que gerou isso? O medo, o espírito do medo. Gera isso no coração deles. Por quê? Entenda uma coisa. O medo, como é que o medo trabalha? Como é que o medo produz isso? Escute, a função do medo na vida de uma pessoa é enfraquecer a única coisa que tem o poder de agradar a Deus. E o que é? É a fé. Hebreus 11, capítulo 11, verso 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Volto a repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora entenda uma coisa. Se eu tenho fé, eu agrado a Deus. Mas se eu não tenho fé, eu não consigo agradar a Deus. E se eu não consigo agradar a Deus, ok? Porque alguma coisa está impedindo a minha fé de ser exposta, não é? De ser demonstrada através de atitudes e decisões, eu vou entristecer o coração de Deus. Porque eu vou começar a agir ao contrário daquilo que eu iria fazer pela fé.
É isso que o medo faz, ele vem enfraquecer a fé. Ele vem enfraquecer a fé. Então escute isso que eu quero lhe dizer aqui. Esses espias, não é? Eles trouxeram o espírito do medo e ali liberaram ele no meio daquela multidão. E eles foram possuídos por um medo terrível a ponto de declarar: nós vamos morrer aqui. Escute, o medo foi tão grande no coração deles que eles fizeram algo que Deus detesta, que Deus não gosta, que entristece o coração de Deus. O que eles fizeram? Eles combinaram entre eles e disseram: vamos levantar um outro comandante, um outro general, um outro líder e vamos voltar para o Egito. Voltar atrás, recuar, retroceder. Deus não tem prazer na pessoa que retrocede. Escute, Hebreus capítulo 10, verso 38, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá nele prazer. Isto é Deus falando. Escute, Deus não tem prazer naquele que volta atrás. Por quê? Porque o caminho daquilo que Deus tem preparado para você é na frente, é diante de você. O caminho é para frente. O apóstolo Paulo, citando Filipenses capítulo 3, verso 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deus nos chamou para avançar, para caminhar em frente. Mas existem algumas coisas que querem nos impedir, e uma delas é o medo. É o medo. O medo está impedindo você, por exemplo, de tomar decisões que você já precisava ter tomado, de fazer escolhas que você precisava já ter feito. Na verdade, o medo está impedindo você de expor, porque a exposição traz um milagre de Deus. Você se lembra do que aconteceu no capítulo 14 de Mateus? A partir do versículo 22, a Bíblia vai contar a história de uma tempestade no meio do mar, no mar da Galileia. A Bíblia diz que Jesus não estava no barco, o vento era contrário, as ondas batiam de um lado e do outro, e os discípulos pensaram o quê? Vamos morrer. Mas a Bíblia diz, não é, que Jesus de repente aparece andando sobre as ondas. E o que ele encontra naquele barco? Ele encontra naquele barco simplesmente alguns homens possuídos pelo espírito do medo. Pânico, desespero. Imagina o estado dos discípulos dentro do barco. O vento era tão forte, as ondas batiam tanto, que eles disseram: vamos perecer. E para piorar, escute, eles olharam um vulto andando no meio daquele vento, no meio daquela tempestade, e gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. Sabe o que eu aprendo aqui? O medo tem o poder de fazer você ver aquilo que não existe. Isto aqui é forte para você. O medo tem o poder de fazer você ver o que não existe, o que não é. Às vezes o medo te faz ver o problema maior do que ele é na verdade. Tem pessoas que veem um ratinho desse tamanho e ao contar a história para alguém de que viu um ratinho desse tamanho, vai dizer que era desse tamanho. Era um monstro. Por quê? Porque o medo na sua mente vai potencializar o problema. Eles olharam e não viram Jesus, viram um fantasma. Sabe por quê? Porque a tradição judaica diz de pescadores, né? Tradição judaica de pescadores vai dizer que se no meio de uma tempestade eles observassem um fantasma, um espírito, era sinal de que haveria naufrágio com morte. Por isso eles gritaram com medo: é um fantasma, é um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus. Às vezes você está aí todo temendo. Você está aí cheio de medo, porque a tua imaginação está sendo projetada pelo medo e assustando você no presente. Escute. Jesus chegou para resolver esse problema dos discípulos. Eles estavam aonde? No meio de uma tempestade. Havia o que naquele barco? Medo. Você sabe o que quer dizer medo na cultura judaica? Preste atenção. Medo na cultura judaica é ausência de Deus. O
que é? Medo na cultura judaica? Ausência de Deus. Isso aqui é outra chave para você, muito forte. Você sabe de uma coisa? Quando você declara ter medo, você está dizendo, Deus não está comigo. Porque se você confia no Senhor, e se você tem a certeza que Ele está contigo, você vai dizer, eu não temerei mal algum. Porque tu, Senhor, estás comigo. É isso. Para o judeu, o medo é a ausência de Deus. Por isso eles não têm medo. É um povo corajoso. Olha a terra onde eles moram. Aquilo é uma bomba relógio. Pergunta se eles querem sair de lá. Não querem. Eles querem permanecer lá, porque eles têm a convicção que o Senhor está com eles. Medo, na cultura judaica, é a ausência de Deus. Então entenda, Deus, Ele quer desconstruir, tirar, liberar você desse espírito que tem impedido você de avançar. Certo? Então Jesus chega naquela cena para resolver alguns problemas. O que o medo causa na vida de uma pessoa? O que ele gera na vida de uma pessoa, além de enfraquecer a fé? Ele rouba o ânimo. O ânimo é o agente mais poderoso de motivação que existe. O ânimo é que faz você levantar de manhã e dizer o seguinte, ontem não deu, mas hoje eu vou botar para quebrar porque eu acredito que vai dar. Hoje vai acontecer. E se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Porque uma pessoa cheia de ânimo. Agora, uma pessoa que tem medo, está possuída pelo medo, ela não tem ânimo. Entenda isso. Ela não tem ânimo. Ela é uma pessoa desanimada. Certo? Então, quando Jesus chega naquele cenário, ele vem para resolver a situação dos discípulos. Então, quando você vai ver o texto, o que vai acontecer? Como é que Jesus trata o espírito do medo ali? Como é que ele acaba com o espírito do medo no meio dos discípulos? Presta atenção. Primeira palavra que Jesus diz quando ele se revela a quem é. Certo? Ele vai dizer o seguinte, não temais. Ou, melhor dizendo, perdão, ele vai dizer assim, ó, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O que é isso? O que Jesus está dizendo? Jesus não está falando para a parte externa dos discípulos. Jesus não está falando para o corpo dos discípulos. Jesus está dizendo para ter ânimo o homem interior. Porque ânimo não é externo. Ânimo está dentro de mim e de você. Ânimo é aquilo que vem de dentro para fora e nos impulsiona. Jesus está dizendo, você precisa ter bom ânimo. Para aquilo que eu vou fazer, você precisa estar animado. Você precisa ter ânimo. A segunda coisa que Jesus vai dizer, ele vai tratar a problemática judaica agora da ausência de Deus. Ou seja, medo na cultura judaica é a ausência de Deus. Então chega Jesus e diz, sou eu estou aqui. Não há ausência de Deus. Ou seja, não precisa temer. Eu estou com vocês. Escute, Deus está falando com você aqui nesse vídeo aqui. Ele está contigo. Ele não te deixa. Por isso, não precisa temer. Aí Jesus agora fala para os discípulos, não é? Para que eles pudessem tratar o estado deles. Então Jesus disse, não temais. Primeiro ele chega e diz, tem bom ânimo. Segundo ele diz, sou eu. Terceiro ele diz, não temais. Deus está falando com você aqui hoje nessa live. Neste vídeo, ele está dizendo para você o seguinte. Primeiro, ó, tenha bom ânimo. Segundo, ele está dizendo, eu estou contigo. Terceiro, ele está aqui afirmando para você, não precisa temer. Não precisa temer. Esta luta não vai acabar com você. Este problema não vai acabar com você. Você não vai ser destruído. Você não vai morrer disso aí. Tem calma. Deus está agindo em seu favor. Tá bom? Então deixa eu concluir aqui este vídeo para não ficar muito extenso, mas deixa eu concluir aqui esta palavra e dizer para você. O que Deus espera de você é fé, é ousadia, é coragem, é ânimo. Porque você até pode dizer, não, mas eu estou no meio de uma luta, eu estou no meio de um problema muito grande, eu estou no meio de uma tempestade, e daí? E daí? Você precisa entender quem está com você. Você precisa entender quem opera o milagre na sua vida. Você precisa entender isso. Então vamos lá? Vamos concluir aplicando na vida de Pedro. Qual era o lugar mais seguro no meio daquela tempestade? Era dentro do barco. Então, o que Pedro estava há 1 minuto atrás com medo? Do vento, da tempestade e das ondas. Agora, quando ele entende que é Jesus e o medo é tratado na vida de Pedro como está sendo tratado na sua vida hoje, Pedro, entendendo isso, vai dizer assim, Senhor Jesus, se és tu, manda como uma palavra, porque eu quero ir andando sobre as águas até o Senhor. Pedro estava dizendo para Jesus,
aquilo que me causava medo já não me causa mais. E agora eu quero andar sobre isto. Sobre o quê? Sobre aquilo que me causava medo. Eu quero andar sobre as águas. Imagina os outros discípulos. Pedro, para Pedro, deixa Jesus resolver o problema. Mas Pedro estava convicto, porque agora já não era o espírito de medo que operava, mas era o espírito de coragem, de ousadia, de força, de intrepidez. Eu quero, eu acredito, eu agora vou agir com fé. Então Jesus diz para Pedro, vem, vem. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para você, sai daí. Avança com coragem. Pode ir, vai lá. Vai construir aquilo que você quer, vai construir o seu sonho. Então Pedro sai e começa a andar sobre as águas. Ele vive aquilo que ninguém mais viveu. Só tem 2 homens que andaram sobre as águas, Pedro e Jesus. Jesus e Pedro. Imagine, olha a história de Pedro sendo contada aqui hoje. Por quê? Porque sobre ele não operou o espírito do medo. Sobre ele operou o espírito de coragem, de ousadia. Deixa eu lhe dizer, Deus colocou dentro de você o Espírito Santo para encorajar você, para fortalecer você. A partir de hoje, rompa com esse espírito de medo. Entenda, o medo está impedindo você de tomar a decisão que você precisa tomar, de agir, de fazer acontecer, de ir, de sair deste lugar que você está aí. Você precisa lutar, precisa conquistar, mas até hoje teve medo. Escute, Deus está mudando isso hoje, em nome de Jesus. A sua mente está sendo desbloqueada hoje. Esta palavra veio para transformar a sua mente. Entenda, medo não é uma emoção, medo é um espírito. A partir de hoje, sempre que você sentir medo, você vai dizer, não é uma emoção, é um espírito. E você diz, sai em nome de Jesus. E aquilo que o espírito está dizendo para você, não faça, você vai sofrer, não vai dar certo, você vai quebrar a cara. Faça com fé, porque Deus está contigo para te honrar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ajuste a sua vida aí. Viva pela fé. Rompa com o espírito do medo, tá bom? E o Senhor vai te abençoar. Escute, deixa eu dizer outra coisa para você e lembrar você aqui no final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Eu conto com a sua ajuda aí. Se inscreva no canal, acione os sininhos acione o sininho para você receber aí as notificações. Curta e compartilhe com seus amigos, tá bom? Nós vamos voltar com mais palavras para abençoar a sua vida. Deus abençoe você em nome de Jesus.